Olá, colega médico, olá, colega médica e profissionais da saúde de forma geral. Sejam bem-vindos. A quem não me conhece, ainda eu sou o Dr. Joásio Velascuz Oliveira, atuo como médico empreendedor. Sim, com muito orgulho me dedico a expandir o meu conhecimento médico empreendendo, a partir do momento que eu entendi que empreender gera previsibilidade e, além disso, me ajuda a impactar e transformar a vida de muitas outras pessoas que eu não vou conseguir dentro do hospital ou no plantão ou dentro do meu consultório. Bom, hoje eu estou aqui para trazer já um tema bombástico para vocês e vocês vão, por certo, conhecer. Tá na tela, desculpa, tá na tela. Vocês conhecem esse mero senhor. Se chama Salt By. Quem não conheceu, quem não conhece. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a carreira deste grande profissional que teve uma ascensão meteórica e também uma queda, muito grande em pouco tempo. Tanto que atualmente já não está mais nos holofotes, certo? E eu quero mostrar com o encontro de hoje que quem constrói algo firmado somente em autoridade está correndo um grande perigo. E isso é o que eu vou te transmitir com o nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, não se esqueça, entre no nosso grupo do Médico Autor, tá? Esse grupo é um grupo gratuito que nós estamos reunindo médicos que querem empreender, tá? Que querem se dedicar ao empreendedorismo e a partir daí nós iremos estar construindo algo grande, juntos, porque juntos somos mais fortes. Nesse grupo, além de compartilhar muito sobre o empreendedorismo, nós vamos agendar com você uma reunião, uma sessão estratégica, eu e você, para a gente entender melhor o seu momento, para a gente entender qual é o modelo de negócio que você tem que seja escalável, o tipo de produto, eu poder organizar isso para você e te entregar um plano de ação para simplesmente você executar e a partir daí escalar o seu negócio, ok? Sem muitas delongas, vamos para o nosso tema de hoje então. Aqui, vamos lá. O efeito Salt By, porque a fama não sustenta negócio, uma análise sobre a arquitetura de negócios para médicos. Nós vemos que Salt By, ele ficou famoso, mundialmente conhecido, com o simples gesto de jogar sal sobre os alimentos. E além disso, acrescentou ao seu hype carnes banhadas a ouro 24 quilates. Bom, com isso ele viralizou, ele ficou milionário e expandiu para o mundo inteiro. E aqui a gente pode já notar que o sucesso não garante a longevidade do negócio. Por quê? Depois disso, ele começou a fechar restaurantes. E eu paro para pensar, como que uma pessoa que tinha um ticket alto, ganhava muito bem, tinham clientes de alto padrão, não conseguiu manter os seus restaurantes abertos. Então é isso que eu preciso começar a entender. O porquê ele começou a fechar restaurantes. E eu quero te mostrar hoje o erro que derrubou o império dos Salt Bys. E vocês vão entender. E esse erro, nós vamos observar que é o erro que está travando muitos médicos que são muitas vezes extremamente competentes. Hype não é estrutura. O que ele construiu chamou atenção, mas ele não arquitetou o seu modelo de negócio, ele não arquitetou o seu projeto. Se eu não tenho uma base sólida, a minha estruturação é fraca. O nome dele é Nusret Gokci, tem uma marca pessoal fortíssima, restaurantes em cidades premium, como a gente pode ver, e, infelizmente, ele não construiu um império, ele construiu um castelo de areia, que em determinado momento começou a desmoronar. E o que isso tem a ver com médicos brilhantes? Nós vamos notar que tem muito médico brilhante
que não pode parar de trabalhar. Os médicos, eles têm muito conhecimento, são reconhecidos talvez no seu cenário ali regional, mas eu te faço uma pergunta. Quantos médicos você conhece, né, que vive dessa forma, que tem autoridade, uma técnica extraordinária, vamos ser honestos, mas ainda dependem do plantão, ou consultório, ou de estar ali dentro da vida hospitalar? Quantos estudaram mais de 10 anos, só que ainda trocam tempo por dinheiro? É um paradoxo incrível. Não faz sentido. E nós vemos, até por conta disso, que o problema não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento, é falta de estrutura. A medicina, ela nos forma técnicos extraordinários, isso a faculdade nos ensina. O médico sabe seguir protocolos, executar planos, salvar vidas. E tá tudo bem. Porém, a faculdade não nos ensina a projetar e planejar o nosso negócio. Mais do que isso, não nos ensina a projetar e planejar a nossa própria carreira. E é por isso que muitos médicos ficam aprisionados no seu mundinho de conhecimento que não escala. Autoridade sem modelo vira exaustão. E autoridade sem sistema vira dependência. E dependência não é liberdade. Se você fechar seu consultório hoje, se você parar o plantão hoje, pegar umas férias, Deus me livre falar de ficar doente. O que acontece com o teu faturamento? Muitos médicos, existe uma ilusão perigosa de acreditar que a autoridade resolve tudo. Mas não resolve. E muitos médicos são o próprio gargalo dos seus negócios. Por que isso? Porque ele depende do próprio tempo, não tem negócio, tem um emprego sofisticado. Ele, às vezes, até abriu uma clínica, pensou em empreender, só que ele não tem um planejamento estratégico, ele não tem uma receita previsível. Se ele parar, a clínica não se sustenta. E às vezes ele já está 3 anos no negócio, 4 anos no negócio, 5 anos no negócio e ainda nem conseguiu recuperar os 200, 300 mil, 500 mil reais que ele investiu na sua clínica. Porque tem um investimento também a ser pago ao principal investidor, que muitas das vezes é o próprio médico. Ele junta o dinheiro, mete a cara, faz financiamento, no final às vezes até fica endividado. Por quê? Ele não fez um planejamento correto. Ele sabe muito de medicina, mas não buscou entender como se empreende, estruturar o seu negócio. E mais, não, mas meu contador faz, seu contador faz nota fiscal, emite o imposto no final do mês para você pagar, fala para você ficar no Simples Nacional que é melhor. Às vezes você nem pega contrato no PJ por causa disso, perto de ganhar dinheiro, de ter mais receita, para ficar no Simples Nacional, facilitar a vida do contador. Ele não faz planejamento estratégico. Ele não pensa como você. Ele não está respirando a dor do seu público. Ele não está gerenciando os seus funcionários. Isso é uma empresa? Então, o que eu quero transmitir para vocês, e por esse motivo o Salt By deu errado, que todo modelo de negócio precisa de 4 pilares. Ele não pode ser sustentado em hype. Não pode ser sustentado apenas numa autoridade que eu sou regional. O primeiro pilar é o pilar da entrada. Todo negócio tem uma entrada de clientes. Você pode ser o seu plano de saúde, o próprio plantão, que é a entrada de receita. Você pode ter ali a entrada particular no seu consultório. É uma entrada. Mas fala pra mim, a partir dali, tem alguma coisa que escala ou ele só vem, faz a consulta e vai embora, faz os exames, volta pro retorno? Você tem algum exame a mais para você escalar esse ganho dentro da sua própria clínica, um produto a mais, um ticket a mais, ou melhor, um produto digital de ensino
sobre mudança de estilo de vida, algo básico, qualquer médico sabe falar, desde que esteja conectado àquilo que você trabalha e que você é autoridade, para ele adquirir, e aí a consulta é 400, aí ele comprou um produto low ticket de 197, aí a sua consulta já pagou o retorno dele, 197 e mais, ele te leva para casa. Ele vai te assistir todo dia, além de ele aprender mais sobre um tema específico. Quem tem mais, aumenta o nível de consciência. Quem tem mais nível de consciência executa mais. Quem executa mais na medicina tem mais resultado. Além de você faturar mais, escalar seu negócio, você vai começar a ter mais resultado dos seus pacientes. Isso é melhor para quem? Eu sempre digo, o produto final da medicina sempre será o nosso paciente. E tem muito médico com clínicas que tem a entrada, mas não tem um modelo que escala. Por preconceito, por ego. Internet não é palco. Internet é ferramenta. Então você precisa ter um crescimento sem gargalo. Atualmente você é o gargalo do seu negócio. Tudo é sustentado sobre você. Se você oscilar, se você desmoronar, seu negócio acabou ali. Outra coisa, lucro, margem saudável. Ah, eu ganho bem na minha clínica. Para. O seu negócio se sustenta com outros profissionais, você ganha bem como médico da sua clínica, você é um funcionário ali dentro, entendeu? O que sobra de lucro para a tua clínica, ela deveria distribuir para você no final do ano. Ou sei lá, em qual periodicidade você vai escolher isso. E aí, você tem uma margem saudável? E o quarto pilar, posicionamento. Aí sim, uma marca forte. Se eu tenho só um pilar desse, só tem entrada, você não escala, seu lucro depende de você, na verdade, como você ganha como médico, não sobra lucro para sua clínica. E você nem está se posicionando porque você já é autoridade ali. Vai cair. Tem exemplos clássicos, tá aí com Salt By. Quem não tem esteira vive de picos. Picos geram ansiedade e não previsibilidade. E a solução é uma esteira de produtos. Eu entender que do ponto A, que o meu cliente, na medicina a gente fala paciente, mas é um cliente que está comprando um produto seu. E mais, ele não está comprando o seu conhecimento, ele está comprando a transformação que o seu conhecimento vai gerar na vida dele, em determinado período de tempo. Do ponto A, desde a entrada até a saída, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu tenho um caminho para ele seguir. Quando eu estruturo isso no meu modelo de negócio, eu começo a escalar. E mais, vocês vão ver que a questão da internet como ferramenta, chega um momento que pacientes que vão comprar o seu produto na internet vão marcar consulta por teleconsulta contigo. Vai começar a seguir o sentido inverso, não é o do seu consultório que vai comprar seus produtos que escala. Ao contrário, isso é com o tempo construindo autoridade na internet. Então você precisa de uma esteira bem definida. E o próximo nível da medicina é estratégico. Salt By dependia de turismo, localização, fluxo físico, né? Um local físico, igual a sua clínica. Igual ao hospital. Você depende daquilo ali. O modelo tradicional da medicina, que é o nível técnico, é o nível que a gente está se colocando hoje, depende de agenda, plantão e presença. Então foca no plantão, o esforço é manual, plantão não escala, consultório não escala. Qual é o nível estratégico de tudo isso? Focar em estrutura, comece a estruturar a sua carreira, planejar a sua carreira. Sistemas inteligentes e estrutura que escala. Do ponto A e do ponto B bem definido, para você com um mínimo de conversão de venda, você vai ver que você vai ter um lucro muito maior. Porque a internet, o investimento é menor do que investimentos físicos e o retorno, break-even, que é o empate do seu investimento, quanto que você recupera o seu dinheiro, é mais rápido. Eu fiz isso em 2 negócios já até o momento, estou construindo o 3º. Então, talvez eu tenha essa autoridade hoje de te falar isso, tá? E uma frase dura, né? Quem depende exclusivamente do próprio tempo, não tem negócio. Você não tem negócio. Você nem pensou ainda nisso. Você não parou para se dedicar. E eu falo, médico que estudou 6 anos para aprender medicina, sei lá, residência, pós, mestrado, doutorado, atualizações contínuas, dedica todo esse tempo para isso. Se ele dedicar 12 meses, 1 ano para aprender sobre estruturação de negócio, ele aprende. Você que está me acompanhando aqui até agora tem capacidade cognitiva.
O que você quer fazer? Construir um império forte, com base sólida, ou um castelo de areia como Salt Bay? Isso a escolha é tua. E tá tudo bem, porque cada um tem a vida que merece. Olhando para daqui a 3 a 5 anos, se essa é a realidade que você vive hoje, é a realidade que você deseja para o seu futuro, tá tudo bem. Mas se não é a realidade que você deseja para o seu futuro, não faz sentido você continuar vivendo a mesma vida que você vive. Você precisa ser mais estratégico, você precisa ser mais incisivo nas suas decisões, tomar decisões sábias e estruturar melhor o seu modelo de negócio. Negócio começa quando existe estrutura que funciona sem você. Então, cuidado. Fama chama a atenção. Estrutura constrói império. E a escolha é sua. Continua como está, estou feliz. Não fique doente, por favor. Vou te incluir em minhas orações. Começa por aí. E, bom, 10 dias de férias por ano tá bem pago, porque você vai ficar 10 dias sem receber, você consegue fazer um feedback ali. Né? Paga 13º dos seus funcionários, ou no plantão ali, né? Enfim. É isso. Ou você estrutura, faz algo organizado, escalável e começa a provar do resultado. E se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair do nível técnico, que é o que a gente aprende na faculdade. E nunca vai chegar ao que é escalável, que se vende 24 horas por dia, tá? Então, continuar trocando tempo por dinheiro, dependendo de plantão, limitado por agenda, ou construir ativo, estruturar a esteira e jogar jogo grande. O que você quer para você? Essa é a pergunta que hoje eu gostaria de deixar para quem me acompanhou até aqui. Se você acredita que a medicina está mudando e você sente que continuar nessa dependência, tanto de plantão quanto do seu consultório, é perigoso, eu acredito que talvez esteja na hora de você dar um passo a mais. Parar de pensar só com a cabeça técnica do médico, da médica, e começar a pensar como estrategista. Porque além da medicina, você é pai, você é mãe, você é filho, você é esposo, você é esposa, você tem família, você tem amigos. Fama chama atenção. Sua autoridade pode sustentar por um período, mas em alguns anos nós seremos 1 milhão de médicos com CRM ativo no Brasil. RQE não vai nos diferenciar mais. E aí, o que você vai fazer? É uma estrutura que constrói império. E eu deixo uma pergunta. Você está disposto a estruturar isso? É isso que define. Quem vai continuar como está, quem vai estruturar um modelo de negócio previsível, com previsibilidade. Está disposto? Você assume o risco? Que, inclusive, quando a gente planeja, é bem menor do risco que você está vivendo hoje. Se você continuar como você está, você já parou para pensar no risco de você ficar doente? Pois é. Ah, eu tenho concurso público. Deus te guarde ainda mais. Sabe qual que vai ser o teto da sua aposentadoria? E sabe, em 30 anos, se eu investir o meu dinheiro, quanto eu vou ter de retorno? Porque eu fiz um planejamento a longo prazo. Então, quem decide estruturar, decide jogar o jogo de gente grande. E aqui a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Para não passar batido, escaneia o QR Code, entra para o grupo do Desafio Médico Autor. Nesse grupo você vai ter conexão com outros médicos que estão vivendo a mesma realidade que você e mais do que isso. Nós vamos marcar uma sessão estratégica, minha equipe vai entrar em contato com você, vamos marcar uma sessão estratégica, eu e você, 1 a 1. Para que a gente entenda o seu momento atual, entenda o seu pensamento, a sua ideia de negócio, né, ou de produto, e monte um plano de ação alinhado à sua realidade. Eu estou disposto a isso. Porque eu entendi que o meu valor se multiplica quando eu ajudo outros médicos a enxergar o valor que eles têm. E eu sei que o seu valor não pode terminar quando você
fecha a porta do seu consultório, sai do hospital ou finaliza o seu plantão. Eu sei que o seu valor é inestimável, você tem um conhecimento incrível e você pode escalar. E mais do que a liberdade financeira que isso vai te gerar, esse conhecimento atingindo muitas pessoas vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu desenvolvi o aplicativo da Envelhecer Saúde e Bem-Estar, onde a gente vai prescrever exercício físico para idosos do Brasil por R$ 297 por mês, para caber no bolso. No Brasil e no mundo. É escalável. É um modelo de negócio escalável. E quantos idosos que estariam parados, se tornando sarcopênico, caindo, quebrando fêmur, que nós vamos salvar? E vocês sabem o problema que é a sarcopenia e que são as quedas para os idosos. Então aqui não está diante de vocês um profissional que só lê um livro e está querendo empurrar algo abaixo, que ficou rico, ensinando as pessoas a ficar rico. No programa Médico Autor, que tem o grupo do desafio, a gente não vende conhecimento. Conhecimento tem gratuito na internet. E não vende curso. Nós compartilhamos, comercializamos implementação. Em 45 dias, seu negócio vai estar planejado, estruturado, implementado, com área de membros exclusivo com a sua marca. Pronto para ser comercializado. E com planejamento estratégico para o primeiro ano para você bater uma meta extraordinária de faturamento, ainda mais por isso. Então, escaneie o QR Code. Tome essa decisão. A melhor escolha que eu fiz há 2 anos atrás, quando eu me vi em burnout, em depressão moderada, meu casamento indo por água abaixo, foi empreender. E todos os desafios que eu passei nesse período, que é muito difícil, o médico sabe muito de medicina e pouco do resto. Aprender da internet é um mundo à parte, tive percas que eu nem quero te contar aqui hoje, deixa para a sessão estratégica, com gurus da internet. Mas eu pude estruturar um programa onde eu reúno tudo isso e entrego pronto em 45 dias. Então pense nisso e dê o primeiro passo. Ok, pessoal? Bom, foi uma honra ter-os aqui. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.